Bem, o Astar ele não é a melhor ferramenta de modelagem UML conceituada no mercado, mas ele é uma das boas, tá? A versão professional dele faz bastante coisa, é bastante amplo. E academicamente falando, ele permite a gente trabalhar tudo que a gente precisa trabalhar. A versão mais famosa de pacote para UML, que se integra com as ferramentas de desenvolvimento, essa é a suíte da Rational Rules, que é uma suíte da IBM, que ela tem outras ferramentas acessórias também que se encaixam em engenharia de software. Faz case de teste, faz relacionamento com requisito, faz uma série de outras coisas adicionais que a gente pode usar. Mas para a aula de UML a gente vai usar essa ferramenta, vocês depois podem entrar no site da Astar e baixar a versão estudante lá. Vocês vão se cadastrar como estudante, vão baixar e podem instalar na máquina de vocês. Bem, vou criar um novo diagrama aqui, ele vai criar essa estrutura aqui do lado. Ele vem amarrado já com as classes do Java, eu não vou usar as classes do Java, que eu vou fazer os modelos teóricos baseados para qualquer sistema. Então o que acontece? Quando você começa a modelar, o primeiro diagrama que você vai fazer é o diagrama de caso de uso, que é o use case. Lembrando que você já está fazendo aquele trabalho de requisito, seja ele dentro de uma sprint, onde você vai refinar o requisito das sprints, as histórias das sprints, ou um trabalho mais genérico de limitação de escopo que você vai fazer antes de começar as suas sprints. Você também pode fazer os seus diagramas. Então, a gente vai adicionar o diagrama, ele vem com o nome. Eu gosto aqui de dar o nome do sistema. Tá? E aqui, se você observar, ó, boneco, linha, bola. É isso que a gente vai usar basicamente. O nome do boneco é o ator. A gente colocou lá o estoquista. Observe que ele vai criando os objetos aqui do lado e a gente vai usar esses objetos depois. Tá? A gente criou o caixa. E a gente criou o gerente, não é isso? São os três atores do nosso modelo. E a gente criou cadastrar lotes, cadastrar produto, efetuar venda, cadastrar caixa, e emitir relatório de vendas. Não era isso? Boneco, linha, bola. Agora falta aqui as associações. O estoquista que vai fazer esses dois casos de uso. Efetuar a venda é o caixa. O gerente vai fazer essa parte. Se eu quiser colocar o package, eu posso colocar, mas está aqui modelado o meu diagrama de caso de uso. E o detalhe é o seguinte: nasceu para ser simples. Em 5 minutos, a gente fez o diagrama de caso de uso, respeitando as métricas. Tá? É lógico que para cada um desse aqui, eu vou gerar um documentinho, que vai ser um documento separado para cada cara desse aqui, que vai ser a minha descrição de caso de uso. Que vocês lembram lá, cadastrar produto. Tem sumário. Através dessa utilização, o ator estoquista poderá ler, incluir, alterar ou excluir um produto. Tá? Pré-condição. Está identificado no sistema.
Ator principal, estoquista. Ator secundário, não tem. Fluxo principal, número 1, o estoquista solicita cadastrar produto. Ação do sistema. O sistema exibe o formulário de produtos com a lista de produtos já cadastradas e permite incluir, alterar ou excluir produto. O estoquista seleciona uma das opções ou encerra o caso de uso. Repare que a minha descrição mudou do que eu descrevi no quadro, mas o sentido é o mesmo. Tá? Fluxo secundário, o passo de desvio aqui está diferente do que eu descrevi para vocês, está desviando no 3, que é onde ele seleciona. Esse passo de desvio aqui é esse passo de desvio aqui. Ele vai selecionar a opção aqui. Aí, incluir produto. Aí aqui a letra A, o estoquista informa os campos e clica no botão salvar. Caso a RN01 seja cumprido, o sistema inclui o produto, limpa os campos e recarrega a lista de produtos. RN01, código, campos obrigatórios, código, nome e valor de venda. Vai ter um fluxo de exceção, violação da RN01. O sistema avisa o campo que não está preenchido e retorna para o passo 3 do fluxo principal. Show? E aí vai ter os outros fluxos. Eu estou descrevendo aqui o que eu já dei em sala. É só para eu deixar tudo registrado aqui que eu vou fazer as coisas se conectar. Pessoal, tá muito ruído. Eu tô com a vozinha fraca hoje, eu tô cansado. Me ajuda aí. Beleza? A gente colocou a pós-condição. A estrutura do nosso documento vai ser sempre essa. Nome do caso de uso, sumário, pré-condição, fluxo principal e todos os fluxos alternativos e os fluxos de exceção quando tiver RN associado. Maravilha? Então agora qual diagrama que a gente vai criar? Observe, criar um diagrama de caso de uso. Vamos criar agora o diagrama que a gente fez em segundo, que é o diagrama de classe. Vou chamar ele aqui, vou chamar ele de model, tá? Meu diagraminha de classe. E eu vou colocar aqui aquelas classes que eu identifiquei: produto, venda, mesmo jeito que a gente fez no quadro, caixa. Ó, ele já deu problema aqui, ó, tá vendo? Porque não pode ter o mesmo nome do objeto. Então eu vou renomear esse cara aqui, ó, só para ficar ator caixa. Caixa e lote. Isso aqui veio daqueles requisitos que a gente identificou. Pessoal, tá muito ruído ainda, pessoal. Tá me desconcentrando. Me ajuda aí.
Aí eu tenho a associação, que é dessa forma que eu vou colocar as classes se associando. Existem aqueles tipos de associação, composição, que eu mostrei para vocês. Tem a agregação, que eu não expliquei, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas produto se associa com venda. Quando a gente tiver aquela situação de vários para vários, vai ter esse association class aqui. Que a gente já viu aqui que vai ter o... Então a gente vai colocar aqui, ó. Vai criar aqui a produto venda. Que isso é similar à composição que eu mostrei no quadro para vocês. Então a pergunta que a gente vai fazer na multiplicidade é aqui, ó, um produto, tá vendo a multiplicidade? Ó, esse Mzinho aqui, ó. Ele pode estar em 0 ou várias vendas. E uma venda, ela vai ter, vamos achar o Mzinho aqui do lado. Ó, ela vai ter um ou vários produtos. Então você observa que a gente achou o Mzinho. Tá? O lote com produto é a mesma coisa. Um produto, ele pode ter 0 ou vários lotes, um lote sempre vai ter um produto. Observe, eu posso colocar nome na associação, ó. O lote, o produto possui lotes, tá? Ele já coloca a ordem de leitura. Se eu quiser inverter a ordem de leitura, eu clico no botão direito e dou um name direction aqui, reverse direction. Ele vai reverter, tá vendo? Name direction, reverse direction. Então é o analista que decide a ordem de leitura que ele quer para o negócio. Tá? E o caixa, a gente fez a multiplicidade. Um caixa pode ter 0 ou várias vendas, mas uma venda sempre vai ter um caixa. Show? Então agora você colocou o nome das classes, a sua base fez sentido. Agora você vai colocar os atributos, que é o que a gente fez. Os atributos vêm aqui nessa listinha de atributos, ó. E aí vem aqui, ó, código produto. A gente colocou ele como string. E ele é público, ó, vai virar maisinho quando você coloca o público. Tá gravando. Entendeu? Aí a gente colocou aqui também o nome, ask, deixa eu clicar na classe, o nome, que é string, e é público. E o valor venda, aqui é interessante eu colocar o tipo que eu já vou usar lá no C#. O decimo não tem aqui, tem. Posso usar o decimo, sem problema. Se ele não tiver o tipo, eu posso mandar ele criar. Tá? Na venda, mesma coisa. A data da venda. Aí aqui é o tipo date. Vamos ver se ele tem um date maiúsculo aqui. Se ele não tiver, você pode mandar criar, tá? Não tem problema. Não tem, então vou mandar ele criar o date. Ele vai criar e vai aparecer aqui, ó. Só que é só para a gente poder desenhar. Não tem problema. Vai ser público. E a venda só tinha a data, né? É isso. O produto venda, os atributos, tinha a quantidade, que é decimo, porque pode ser quebrado. Também público. O valor unitário. Também decimo. Public. E o valor total, que vai ser um campo, que a gente vai calcular ele na marra. O caixa só tinha um número. A gente não está controlando a abertura, fechamento de caixa, nada disso. Só para saber qual caixa vendeu. E o lote tinha só a quantidade, porque a gente não vai controlar a ponte de reposição, não vai controlar a compra, não vai controlar nada. Só saber a quantidade que tem nos lotes que estão vendendo. Então esse aqui foi o modelo de classe que a gente viu. Esse aqui que a gente vai ter que mapear
numa base de dados, que aí essa versão do Astar que eu uso não tem esse mapeamento, não sei se as versões mais novas têm pagas, mas aqui você vai fazer esse modelo. Já está até aqui, ó, que bonitinho, mercearia do Seu João. O modelo vai ficar desse jeito aqui, exatamente desse jeito. Código produto, código venda, quantidade, valor do produto. Por que aqui eu uso o Money no banco de dados SQL? Porque o float ele dá problema de arredondamento. Eu não gosto de usar float no SQL Server. Tá? Eu uso o Money quando o campo é de valor. Para ele não ficar lá, colocar 0,3, ele não colocar 299999. Depois dá um mando de merda. Então esse aqui é isso aqui. Só que está faltando o lote aqui, né? Faltou o lote do produto. Então aqui eu vou colocar o lote. Faltou o lote, desculpa. Aí, como é que a gente chamou lá? Vou chamar de código lote, int, autonumerável, quantidade. Quantidade vai ser money também. E aqui tem uma relação para vários, que eu vou chamar aqui de código produto. Deixa eu salvar lá na nossa pastinha. Então, o diagrama de classe fica assim. No diagrama de identidade de relacionamento fica assim. Fechou? Tá ok? Tá chique. Professor, quando você criou a venda aí no Astar mesmo, já subentende que tem aquela... Aqui eu vou colocar valor do produto. Vou colocar o mesmo nome lá. O que é? Quando você criou o produto venda aí no Astar, já subentende que tem aquela composição, não precisa fazer aquele desenhar mais. Não precisa. Pode ter o tracejado aí. Isso aí. É um para vários, um para vários. Você já tem que entender isso. Você pode até especializar e colocar de outro jeito. São notações equivalentes, tá? Deixa eu só aproximar aqui o valor unitário, valor unitário. Vou colocar os mesmos nomes só porque eu peguei o modelo pronto. Só para ficar exatamente o mesmo nome. Código produto. Estou usando o código. Então aqui eu vou colocar código completo só para código produto. Nome, valor unitário. Venda, data venda. Deixa eu colocar a data venda aqui. Caixa, número. QTD, valor unitário. Beleza, o valor total é calculado. O lote tem o QTD, o lote tem o QTD. Beleza, gente? Então tá aqui meu diagraminha de classe. Isso aqui é o relacionamento vários para vários. Vai ter que virar um para vários, igual tá no banco lá. Que aqui ele virou, ó, um para vários e um para vários. Beleza? É similar. Só se está confuso quando a gente presta atenção, quando a gente não presta atenção fica pior ainda. Né? Aí o que acontece agora? Agora a gente identificou o comportamento externo do sistema. Onde é que a gente identificou o comportamento externo? Nas descrições de casos de uso. Tá? A gente está definindo aqui como é que o usuário vai interagir com o sistema, como é que os usuários vão interagir com o sistema e quais são as regras dessa interação. A gente definiu a nossa estrutura de dados, com aquele pensamento bem simplório que eu falei com você, de você começar a pensar em conjuntos, quais conjuntos você vai lidar, e não misturar alhos com bugalhos. Os conjuntos têm que ser o mais isolados possíveis
da abstração que você fizer. Tá? E aí você vai aplicando essas técnicas. Quanto mais simples for o seu pensamento, mais fácil vai ser você chegar na solução. Só que agora você tem que fazer o comportamento interno do sistema. O que é o comportamento interno do sistema? Aqueles métodos que você vai precisar executar para fazer o seu código funcionar, seu programa funcionar. Quais são os objetos que você vai interagir internamente para o seu sistema funcionar. Não é isso? Então, ó, a gente está aqui no cadastrar produto, não é? Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai criar um diagrama de sequência. O diagrama de sequência é um diagrama comportamental. Observe que ele está associado ao produto. Tá vendo? Ele está enraizado aqui no produto. É um diagrama comportamental, já vou estar vendo o produto. Então, eu vou chamar aqui, ó, cadastrar produto, fluxo principal. Beleza? Vai ser o nome desse carinha aqui meu. Tá? Quem que vai cadastrar produto? Estoquista. Tá? E o meu caso de uso, que é o cadastrar produto, ele vai virar uma classe de fronteira. Que é esse cara aqui, ó. Boundary. Que significa fronteira. Tá? Então, aí aqui eu já começo a dar o nome. Vou dar aqui, por exemplo, FRM produto, que vai ser o nome do meu formulário. Sim, quero criar esse tipo. FRM produto. Essa interação aqui eu já sei qual é. Por que eu sei qual é? Porque está descrito aqui, ó. O estoquista solicita cadastrar produto. Então, a interação do meu ator com o meu boundary, eu sei qual é. Beleza? Então, é um método síncrono, que ele vai executar e vai esperar a resposta. Ele vai mandar a mensagem. E essa primeira mensagem, tem teorista que fala, coloca o nome do método do botão que ele vai acionar. Porra nenhuma. Pega o texto do caso de uso, é isso aqui, ó. Estoquista solicita cadastrar produto. Essa é a mensagem que ele passou. Pronto. Essa interação você conhece, daqui para dentro não, daqui para dentro você vai ter que desenvolver agora. Tá? O que a gente vai usar? O mesmo modelo que a gente usou na programação no semestre passado, o MVC. O MVC é com repositório. Então, o que ele tem? Esse aqui é o formulário, eu vou precisar ter uma controladora, tem a control aqui, ó. Ó, tá vendo aqui nos meus objetos, ó? Olha a control aqui, ó. Vou ter uma controladora. Então eu vou clicar aqui na control aqui, ó. Vou clicar aqui. Vai ser a CFRM produto. Tá? Ok. E a gente vai usar o quê? O repositório. O repositório não existe ainda no meu modelo, não é? Aqui que eu vou dizer que ele vai começar a ser necessário. Então eu vou meter aqui um class, ó, um lifetime de class normal, tá vendo? Vou clicar aqui, ó, ou posso usar o entity aqui, ó, tanto faz, ou aqui, ó, ou aqui, e vou colocar aqui que esse aqui é o meu repositório produto. O que acontece, gente? Quando eu coloco dois pontos e coloco o nome do objeto, eu estou dizendo que isso aqui vai ser uma instância de objeto, só que o nome dela não importa para mim. O nome que você usar na variável não importa. Se eu colocasse aqui, se eu quisesse que você fizesse exatamente com o nome que eu modelei, eu ia colocar aqui O-Control CFRM produto. Aí quando você criasse esse objeto, você tem que criar com esse nome, O-Control. Só que para mim não interessa o nome que você vai usar. Se eu usasse em dois pontos, eu estou dizendo que você vai acessar método estático, que você não vai precisar da instância do objeto. Só que eu estou colocando com dois pontos. Eu estou dizendo que você tem que instanciar ela numa variável e chamar. Beleza? Essa parte já é mais de programação. Aquele lance de você ter instanciado ou não, do método ser estático ou não. Isso é importante. Tá? E o que acontece? Daqui para dentro é só método. Não tem mais interação textual.
Então, o que está dizendo aqui? Ó? Sistema exibe formulário de produto com a lista de produtos já cadastrados. Está aqui o formulário de produto. Ele vai precisar solicitar essa lista de produtos, não vai? Então, ele vai precisar selecionar para dentro. Então, ó, ele vai selecionar para Controls a lista de produtos. Tá? Aí aqui a gente tem que criar um método. Lista de produtos. A lista de produtos, ele vai ser um list produto. Infelizmente o Astar não tem esse conceito de lista, ele vai ter que criar esses tipos. Ó, list produto. Public, não é estático, ok. E aí ele vai criar a assinatura exatamente do jeito que a gente vai escrever o método lá. Ó. O método lista produtos não está recebendo nenhum parâmetro e está retornando um list produtos. E a mesma coisa aqui, ó. Tá? Aqui vai ser o método selecionar todos do repositório. Selecionar todos, os métodos podem ter nome diferente da controladora para o repositório, não tem problema. A mesma coisa, você vai dar um new e vai estar lá o list produto. Ok, ok. E ele vai ter o retorno. Aqui. Vai ter o retorno. Tá ok? Você chamou, ele chamou no próprio load do form esses métodos e carregou no grid. Ah, professor, se eu tivesse um método carrega grid lá no formulário que chamasse os métodos, aí ao invés de ser direto assim, você teria um método. Estou excluindo aqui, ó. Estou excluindo as relações. Você teria um método aqui que chamaria para ele mesmo, chamado carrega grid. Tá? E dentro do carrega grid é que você ia chamar, já criei o método lá, o lista produtos, e aqui ia chamar o selecionar todos com retorno. Então o meu carrega grid que ia chamar os métodos e ia fazer o carregamento. Não tem detalhe de implementação de qual atributo do grid eu estou acessando, como eu estou carregando, não. É só a comunicação entre os objetos diferentes do seu sistema. Depois o programador é que vai ter que criar esses detalhes de implementação na hora que ele for codificar. Mas você já sabe que você vai ter um método carrega grid na view, que esse método vai acessar a lista produtos, que vai selecionar todos. Né? E detalhe, ó, se você quiser criar um diagrama aqui para você deixar os seus repositórios, para você ver como é que vai ficar seus repositórios, vou criar aqui um diagrama só dos repositórios, que é esse cara aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui de repositórios. Tá? E vou arrastar aqui o meu repositório que eu criei. Qual foi o repositório? Tá vendo? Eu posso mandar ele exibir os métodos. Deixa eu mandar ele exibir os métodos aqui. Ai, ai, ai. Ó. Vou mandar ele exibir, ó. Cadê? Attribute Operation Visibility. Como é que exibe essa porra agora? Acho que era lá onde você tá. Mas ele não exibiu, não. Aqui ele exibiu aqui, ó. Deve ser em outra opção. Vamos ver essa aqui, ó. Operation Parameter, não. Devia ser aqui. Para ele exibir. Talvez esse template aqui não mostre. Tem que mudar o template. Mas em todo caso aqui você sabe pelas operações, rapaz, método você vai ter que implementar. Aparece aqui na lista. Eu queria mostrar ele aqui como class.
Não foi. Mas tá bom. Consigo ver aqui para eu saber quais que eu tenho que implementar. E aqui, ó, selecionar todos está aqui. Que eu tenho que implementar no repositório. Então, para você fazer o método funcionar, deixa eu mudar esse estereótipo aqui para ver se muda lá. Não gostei dele não. Como é que eu faço o change de estereótipo? Deixa eu excluir você. Não gostei. Vamos manter assim. Bem, a mesma coisa agora para o fluxo alternativo. Vamos tentar corrigir isso no fluxo alternativo. Vamos dar um nome aqui de cadastrar produto. O fluxo alternativo é qual? É o incluir produto. Você vai ter um diagrama de sequência para cada fluxo que você identificar na sua descrição. Ah, professor, isso é trabalhoso. Essa é a forma mais fácil de você trabalhar cada diagrama de forma isolada e identificar todos os membros. Lembrando, nossa incapacidade de pensar grande, a gente quebra em pequenos pedacinhos e faz os pequenos pedacinhos de forma isolada. Beleza? Mesma coisa, estoquista, isso a gente já conhece, e o FRM produto, a gente já conhece, a controladora que a gente está usando, a gente já conhece, tá? E o repositório que a gente vai usar, a gente já conhece. Beleza? Então, como é que funciona essa interação? O estoquista informa os campos e clica no botão salvar. Então, ó, aqui eu sei que é BTN salvar clique ou qualquer coisa do tipo, mas não me interessa. Me interessa que é isso aqui, ó. É essa interação que acontece entre o ator e o cadastro. Agora, para salvar, ele tem uma verificação da RN01, não tem? Vocês lembram aquela verifica controles que a gente fazia? Ela que vai ser a nossa RN01. Então, botei um método síncrono com o próprio formulário chamado verifica controles. Tá? Não é você. Ele criou o método aqui com esse nome, mas não é você. É verifica controles. Ok. Aí eu vou dar o new. Esse é um método booleano, lembra que ele retorna true ou false. Não precisa ser público, ele pode ser privado do próprio formulário. Nenhum outro formulário vai ver esse método. E ele retorna para ele mesmo. Beleza? Ele retorna para ele mesmo. Para a gente continuar aqui a execução. Tá? Verifica controles, vai fazer aquela verificação de campos. Ele cagou aqui. Quero voltar aqui. Isso. E ele retorna para ele mesmo. Aqui eu vou usar as condições. Fragmento combinado. Então eu tenho o out aqui, ó. Ele só vai continuar se essa condição de guarda for cumprida. Qual que é a condição de guarda que eu quero cumprir aqui? Verifica controles igual a true. Então ele só vai seguir se essa condição de guarda for seguida. Se você tiver mais de uma, você pode adicionar mais caixinhas aqui. Ele permite você adicionar mais caixinhas. Você pode ir adicionando
adicionando operadores, ele vai adicionando operadores e vai aumentando a condição de guarda. Só que eu só vou continuar se verifica controles igual a true, que é o que? Vou chamar o método incluir produto lá da controladora. Esse método ele pode ser do tipo void, não tem problema, e ele vai receber como parâmetro o produto do tipo produto. Então isso aqui eu vou ter que programar esse método com esse parâmetro, que ele vai receber essa variável pela assinatura do método, não vai retornar valor. E ele vai chamar aqui o incluir do repositório, que também vai receber o produto do tipo produto. Como o método void, no retorno não me interessa. Então ele fez, incluiu, estou partindo do princípio que não deu erro, e aqui ele diz que inclui o produto, limpa os campos e recarrega a lista de produtos. Limpar campo é detalhe de implementação, recarregar a lista de produtos é o carrega grid. Para deixar ele criado, já vou deixar ele aqui. O carrega grid a gente já sabe que ele vai lá, busca a lista de produtos, que vai lá, busca o selecionar todos, retorna e retorna. O que a gente identificou aqui? Deixa eu descer aqui, descer aqui. Identificou os métodos necessários para o seu método incluir funcionar. Beleza? Olha como é que a sua repositório está crescendo. Tem que selecionar todos e já tem o incluir. Você vai ter que programar. Tá? E o alterar? Mesma coisa. Cria diagrama de sequência, cadastrar produto, alterar. Aí você vai ter lá o seu estoquista, o seu boundary, a sua controladora. Cadê a controladora? E o seu repositório. Como é que funciona o seu alterar? Vocês lembram do alterar? Fluxo secundário. Também desvia no passo 3. Alterar produto. O estoquista seleciona o produto para alteração, clicando no botão alterar na linha desejada. O sistema exibe os dados do produto nos campos e permite a alteração. O estoquista altera os campos e clica no botão salvar. Caso a RN01 seja cumprida, o sistema altera o produto, limpa os campos e recarrega a lista. Não é isso? Então, a primeira interação a gente já conhece. Qual que é a primeira interação? Estoquista seleciona o produto. Aqui, você tem uma decisão para fazer. Qual que é a decisão? Se eu vou lá no banco e busco o registro que ele clicou no alterar, eu só pego da tela. O mais correto é sempre você conferir se o produto ainda existe. Tá? Então, você vai fazer aqui um
selecionar produto. Esse selecionar produto, ele não é do tipo void, ele tem que retornar um produto. Então aqui ele retorna um produto e ele vai receber o código do produto como string. Aí ele vai lá no repositório, selecionar, não todos, desculpa, é o selecionar mesmo, vou dar o mesmo nome para ele não se confundir, e a gente vai criar esse método, vou chamar ele só de selecionar mesmo, que eu quero dar nomes diferentes, que vai retornar o produto e que vai receber o código do produto como string. Vai retornar. Aqui parou a primeira interação. Aqui, se eu quiser deixar claro, produto diferente de nu. Ele achou o produto. Ele só vai fazer a segunda interação se o produto for diferente de nu. Como ele carrega os dados na tela, isso é problema de implementação. A segunda interação é: o estoquista altera os campos e clica no botão salvar. Então, essa é uma interação que ela vem numa linha separada, que essa primeira já aconteceu, vai ficar aguardando, e ele vai fazer a segunda agora. O estoquista altera o campo e clica no botão salvar. Aí daqui para frente é o que? É o alterar. Tá? Então ele vai fazer o método síncrono, alterar produto. Pode ser void mesmo, não tem problema. Que vai mandar com o parâmetro um ao produto. Do tipo produto. Vou chamar aqui de alterar produto na controladora. E na repositório só de alterar. Na repositório só de alterar. Alterar, que também recebe um ao produto. Do tipo produto. Alterou o produto. Executou a carrega grid, porque ele recarrega os dados. Carrega grid. A carrega grid, ela vai lá para o listar produtos. E a listar produtos vai lá para o selecionar todos. Retorna. Diz uma coisa, gente. Tem como você errar a ordem de programação se você olhar esse diagrama? Não tem. Está clara a ordem que você vai programar. Então a gente já fez 1, 2, 3 e já está tratando o fluxo de exceção, porque o fluxo de exceção está onde? A gente esqueceu aqui do verifica controles, né? Te mandou mal aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente tem que colocar o verifica controles aqui, ó. Opa. Vamos descer você aqui, ó. Ele começa a ficar cagado. É ruim. Vamos descer você aqui. E vamos colocar aqui o método síncrono. Síncrono para ele mesmo. Verifica controles, está aqui, que é o método privado. Que retorna para ele mesmo. E ele só vai executar de baixo se verifica controle for igual a true. Então eu posso colocar aqui uma condiçãozinha aqui de guarda. O que é isso aqui? Você já sabe que você vai ter
dois ifzinhos aqui. Um que está verificando o produto e outro que está verificando os controles. Para você garantir essa RN01. Ah, professor, isso aqui é muito difícil fazer. Gente, gastamos 5 minutos do diagrama. Depois você entrega para alguém programar. Tem como você até auditar se o cara programou ou não, na ordem certa, com o que você imaginou, com todas as verificações. Pô, o programador pegar um negócio desse sem desenhar é um sonho. É o sonho. O cara tem que pensar. Só programa. A mesma coisa aqui. Cadastrar produto. Excluir. Então a gente tem o estoquista, a gente tem o FR produto, a gente tem a controladora produto, e a gente tem o repositório produto. Depois você pode organizar os seus caras aqui de uma forma melhor. Fluxo secundário. Também desvia no passo 3. Excluir produto. O estoquista exclui o produto, clicando no botão excluir na linha desejada. O sistema solicita a confirmação de exclusão. O estoquista confirma a exclusão. Chamar aqui solicita excluir. Caso a RN02 seja cumprida, o produto é excluído. RN02, o produto não pode ter lotes ou ter participado de alguma venda. Beleza? O produto é excluído e a lista de produtos recarregada. Não estava assim nossa descrição? Aqui, gente, eu já posso começar a pensar o seguinte, tá? A controladora é a mesma, mas eu vou precisar da repositório dos lotes e da repositório da venda para verificar se o produto não foi vendido. Então eu vou ter que colocar aqui mais duas entidades que eu já estou descobrindo aqui, que é a repositório lote e a repositório venda. O que acontece, gente? Eu posso fazer dessa forma ou posso deixar isso para a integridade relacional do banco, tá? E tratar as mensagens de erro. Por quê? Se você tentar excluir um produto e você não estiver cascateando a exclusão no banco, que eu não recomendo nunca que você cascateie, ele vai dar um erro na hora de você executar o delete e vai te retornar. Então você não precisa se preocupar em verificar isso manualmente. Mas você pode também verificar, se você quiser informar ao usuário, por exemplo, a lista de lotes que aquele produto participa, quantos lotes tem,
etc. Ou quantas vendas já foram feitas com esse produto. Entendeu? Então você pode fazer esse tipo de coisa. Não tem problema. E aqui fica um pouco mais complexo. Você conhece a primeira interação, que é a A. Tá? Aqui ele vai solicitar uma confirmação com o message box. Você não precisa exibir essa confirmação aqui, você pode só colocar a segunda que é o estoquista confirma a exclusão. Tá? Teoricamente você está tendo um mecanismo de confirmação aqui, não precisa nem colocar uma pós-condição, mas um operador aqui, porque ele vai só poluir o modelo. Se você quiser colocar, pode, mas vai só poluir. Opa, E aí como é que é a exclusão? Tu vai mandar excluir. Tá? Lá para a controladora, excluir produto. Aqui você vai decidir como é que você vai dar esse retorno. Porque você pode dar esse retorno com um boolean dizendo que você não conseguiu excluir. Ou você pode dar com uma string, se a string for diferente de vazio, você já mostra a mensagem de erro. Você que sabe como é que você vai fazer isso. E esse excluir produto, ele vai receber lá o objeto ao produto do tipo produto. Qual que é a sua regra? Você vai ter que verificar se ele já participou em lote ou se ele já foi vendido, que é a sua regra de negócio que você está falando aqui, ó, sua RN02, para você deixar ou não ele excluir. Tá? Então, vamos lá. Possui lote. Vou fazer da forma mais simples. Ele vai retornar um boolean. Tá? Não vai nem informar quais lotes que são. Vai receber aqui o código do produto. O tipo string. E esse possui lote dá o retorno. Show? Esse método aqui está retornando string, então ele vai retornar para view aqui uma string. Se retornar vazia, porque ele conseguiu excluir. Se retornar um texto, produto possui lote associado. Não pode ser excluído. Acabou. Tá? Aqui, só faz sentido você continuar executando se possui lote igual a false. Então, você pode ter uma condiçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Daqui para frente. Então você vai ter lá, ó, a sua condição de guarda do seu out. Olha lá, a condição de guarda dele vai ser possui lote igual a false. Se possui lote igual a false, ele vai lá no repositório venda, possui venda. Possui venda, também vai retornar a boolean. Independente de possuir venda ou não, ele vai dar o retorno e aqui você vai decidir o que você vai fazer. Não é isso? O possui venda também tem que passar o código do produto. E aqui, se ele não achou nada, tá? Você pode decidir continuar daqui. Aí, se você continuar daqui,
ao invés de ir lá na interface e voltar, aí você vai ter que ter outra condiçãozinha aqui, que é o que? Possui venda. Essa condição de guarda está de sacanagem comigo, não está deixando eu clicar aqui. Deixa eu ver se eu escrever aqui, resolve. Não. Tem que ser aqui no operador. Possui venda igual a false, possui venda igual a false. Ué. Não, é no guard. É no guard? Que chato. Infelizmente o nome não é no campo nome. Possui venda igual a false. Aí aqui você vai, ó, a gente foi lá no repositório lote, repositório venda. Agora eu vou no repositório produto e vou excluir. Excluir, new, parâmetro, ó, produto, do tipo produto. Excluiu. Então aqui, a gente pode ter uma condicional aqui, que é excluir produto igual a vazio, que ele conseguiu excluir, tá? Então a gente vai chamar aqui excluir produto igual a vazio. A gente vai fazer o nosso carrega grid, que ele vai recarregar isso, e vai lá na controladora selecionar todos, que vai lá na minha linha de vida. Pô, minha setinha ficou gigante aqui, né? Que vai lá na repositório produto e vai selecionar todos. Então, o que o diagrama comportamental ele nos ajuda a identificar? Os métodos que você vai precisar dentro de todas as suas classes internas para você programar. E você pode programar tudo de uma vez, fazer os seus unit tests e depois só usar os métodos na sua programação. Tá? Então, a gente fez aqui um diagrama para cada fluxo, identificamos todos os métodos dos repositórios que a gente vai precisar e das controladoras, que a gente pode depois só programar esses esqueletos, dar vida para eles e fazer o nosso programa, que ele vai funcionar de acordo com a nossa imaginação. Agora, eu vou acertar todos os modelos que eu fizer? Não. Vai ter modelo que eu vou fazer fora de ordem, que eu não vou prever alguma coisa, que eu vou ter que corrigir, normal. Mas isso aqui já dá um bom direcionamento para o analista. Então eu mostrei para vocês os 3 diagramas se encaixando. O diagrama de caso de uso, que a gente faz a descrição de caso de uso. A descrição de caso de uso se encaixa com o diagrama de sequência, que a gente usa para essa primeira linha de interação aqui, o diagrama de sequência. O diagrama de classe, que é a nossa estrutura. E o diagrama de classe ele cresce, porque a gente acaba tendo as classes controladoras e as classes de repositório, que são classes auxiliares nossas, da nossa estrutura de camadas. Que eu poderia ter várias camadas aqui, não tem problema nenhum. No time, quem faz é o arquiteto do software. O arquiteto. O engenheiro, né? O arquiteto, tem vários nomes. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu achar aqui. Cadê?
estou desconectado. Deixa eu pegar o cabo aqui. Mostrar para vocês mostrar para vocês um modelinho mais completo, só para vocês verem como é que fica. Isso aqui já é um modelo mais completo. Esse aqui é o caso de uso do sistema. Sistema com módulo administrativo, um outro módulo de ponto de controle, um outro módulo de importação e outro módulo de auditoria. Os papéis. Um papel que pode ser várias coisas. Ó. Ele pode ser tanto empregado, quanto contratado, quanto estagiário, quanto visitante. E isso aqui são todas as interfaces do sistema para fazer a operação. E aí tem os diagramas de classe. Aqui são as classes. Preferia criar as classes de fronteira por módulo, bonitinho, organizadinho. Aqui já é uma classe só de uso. Aqui são as classes de dados. As classes de dados do sistema. Com os métodos já identificados. Eu implementei os métodos nas próprias classes. Não usei repositório. E aqui são os web services, que são as controladoras. As controladoras desse sistema foram todas em web services. Como se fossem APIs hoje. REST, que está na moda. Só que eu usei aqui SOAP. Web service. Tá vendo? Os web services, todos os controladores para web service. E os casos de uso. Casos de uso com os diagramas. Então tem aqui, tem um que é muito bom. Deixa eu ver se aqui inclui o usuário. Não inclui o usuário, não. O ponto de controle é muito bom. Acessar perímetro. É isso aqui, o diagrama de sequência dele. São acessos diferentes, ó, se for empregado, estagiário. Não sei, se você foi fazendo um pouquinho programando, ou você montou tudo isso aí primeiro e depois... Não, eu particionei, né? Vou fazer essa parte. Aí faço, modelo e faço. Particionado é mais fácil de você pensar. E não fica cansativo. Né? Você acaba achando um erro ou outro que você deixou passar também. Sem dúvida. Deixa eu interromper aqui a gravação.